Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar mais um pequeno grupo, cada um do seu lado, porque proclamarei o nome do Senhor. Te louvarei. Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria a gente estar mais um domingo na presença do Senhor, mais um domingo aqui preparando esse momento, separando esse momento para estarmos na presença de Deus, nos colocarmos aqui em louvor e adoração ao nome dEle. Eu queria ler uns salmos que diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa e te louvam sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisterna. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia em teus átrios do que 1000 em outro lugar. Que nessa noite a gente possa estar com o coração assim, alegre, porque bem-aventurado e feliz é aquele que se coloca nos átrios do Senhor. E mais vale esse momento que nós estamos passando aqui, essa horinha que a gente tira para estar nos átrios do Senhor neste domingo, do que muitas horas em tantos outros lugares, amém? E que nós possamos se sentir assim, felizes e bem-aventurados por podermos entrar na presença dEle com alegria, amém? Firmado em tua casa.
Ele é a nossa luz e o nosso caminho. Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Aleluia. Estás aqui.
está na tua casa, Ele está neste lugar, Ele é o Deus da tua casa, amém? Neste momento a gente vai fazer as nossas ofertas. Nós vamos passar aí na tela os dados da nossa oferta. Fique à vontade, você que é dizimista, ofertante aqui na nossa igreja, que esse seja um momento que a gente relembre o amor de Deus e o quanto Ele tem sido bom e misericordioso com as nossas vidas, amém? Medite em seu amor, medite em sua bondade, medite em sua graça que nos alcançou, tão sublime como o céu, assim é grande o amor do nosso Pai. Grande é o amor do nosso Pai. Medite em seu amor, medite em sua bondade, medite em sua graça que nos alcançou, tão sublime como o céu, assim é grande o amor do nosso Pai. Grande é o amor do nosso Pai. Como esquecer seu amor e a sua misericórdia? Ele satisfaz, Ele satisfaz o meu ser. Grande é o amor do nosso Pai. Grande é o amor do nosso Pai. Como esquecer seu amor e a sua misericórdia? Ele satisfaz, Ele satisfaz o meu ser. Grande é o amor do nosso Pai. Grande é o amor do nosso Pai. Grande é o amor do nosso Pai. Obrigada, Senhor. Te damos graças e te damos honra e glória, ó Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia com as nossas vidas. Agradecemos também, ó Deus, porque o Senhor tem sido Deus de provisão nas nossas famílias, o Senhor tem sido Deus de provisão nas nossas despensas e nas nossas mesas, e nada tem nos faltado, Senhor Deus. Assim como para a nossa igreja, nós estamos, ó Pai, debaixo da tua graça, da tua unção e da sua provisão, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por mais este momento, onde podemos entrar
entregar a Ti a nossa oferta de louvor e gratidão por tudo que o Senhor tem feito com as nossas vidas. Louvado seja o Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos meditar hoje na palavra de Deus em Atos, capítulo 9, de 1 a 18. Vamos ler. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo-se os olhos, não via nada, e guiado pela mão, o conduziram até Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai até a rua direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principados dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram as escamas dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Aplica aos nossos corações, esteja fazendo com que ela traga respostas, Senhor, a tantas perguntas ou a tantos planos que temos feito. Nós confiamos em Ti, nós esperamos que ela faça um bom proveito para nós, que ela possa produzir frutos, Senhor, e que nós possamos colocá-la em prática, para que possamos viver em plena comunhão contigo e te obedecendo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto traz para nós uma experiência ímpar de um homem que viveu uma conversão repentina e completa. Ele saiu com uma missão, saiu com um planejamento de matar os cristãos, e de repente ele voltou de lá sendo um dos cristãos. Então foi muito impactante essa experiência, porque às vezes nós fazemos tantos planos, às vezes nós desenhamos tantos caminhos para trabalharmos, para realizarmos para nós. E de repente os nossos planos não estão inclusos nos planos do Senhor. E Deus muda os nossos planos. Com Paulo foi assim. Ele tinha um planejamento, ele tinha cartas para matar os cristãos, ele tinha em suas mãos autoridade para cumprir uma missão. E nem chegou à cidade para onde ia. Ele foi interrompido no caminho. E
essa interrupção estava começando ali o traçar de uma experiência e de um preparo de um homem que trouxe uma revolução depois de Cristo, que é o apóstolo Paulo. E naquela época, ainda como Saulo, ele viveu essa experiência. E o que foi que provocou essa mudança de experiência na vida de Paulo? Foi exatamente essa revelação fantástica que ele teve de Jesus. Talvez se Paulo tivesse recebido uma orientação de outra pessoa, ele não teria aceito, porque ele era considerado muito culto, era considerado membro da sinagoga. Então, Paulo talvez não aceitasse nenhuma palavra de quem quer que seja, mas ele recebeu a revelação direta do céu. Jesus apareceu para ele. Jesus esteve com ele. Jesus falou com ele. E esta experiência fez com que aquele homem orgulhoso, aquele homem sábio aos seus próprios olhos, aquele homem preparado, tivesse, naquele momento de impacto, uma primeira atitude que ele não esperava, e talvez muitos que o conheciam não esperavam. Paulo se quebrantou na presença de Jesus, porque ele já falou: Senhor, o que queres que eu faça? Ele já se colocou pronto para obedecer a alguém que ele perseguia. É interessante que nós, como cristãos, nós estamos diante de tantos exemplos bíblicos e de repente a gente não se dá conta de que nós também temos resistência. Quanto filho de Deus, há muitos planos de Deus para nós. A gente trata os nossos planos, a gente escolhe um caminho, a gente escolhe uma direção. E muitas vezes nós rejeitamos aquilo que Deus está tocando no nosso coração e que as circunstâncias estão transformando ao nosso redor. Mas diante dessa experiência, a palavra nos diz que Paulo se quebrantou e Jesus tinha um novo plano para ele. Quando ele pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Jesus começou a citar as diretrizes. Falou: vai, entra na cidade. Era a primeira coisa que Paulo tinha que fazer, porque ele estava vivendo essa experiência no meio do caminho. Ele ainda não tinha chegado a Damasco. Então o Senhor falou: vai, entra na cidade. E Paulo se levantou, destemido, para entrar na cidade, mas percebeu que estava cego. E ele precisou ser guiado até aquela cidade. Eu acho interessante essa questão de Paulo estar sem visão, porque às vezes nós estamos fazendo tantos planos com as nossas vontades e esquecemos que podemos correr o risco de estarmos sem visão da vontade de Deus. Ele foi conduzido. Quando ele chegou lá, Jesus também já tinha preparado a pessoa que estaria com ele, que oraria com ele, que o libertaria daquela cegueira, e que ele seria ali cheio do Espírito Santo para cumprir uma missão. E um detalhe interessante, quando a gente lê o versículo 19, fala que Paulo ficou muito confortado com tudo o que aconteceu em Damasco, mas um detalhe muito importante é que Saulo ficou alguns dias com aqueles irmãos lá em Damasco. Saulo ficou em comunhão com a igreja de Cristo lá naquele lugar. É aqui que eu quero trazer uma reflexão para nós. Nós não vamos nos ater tanto à sua conversão, mas só esses detalhes, para que nós tenhamos nesta noite uma provocação para refletir sobre esses temas e essas diretrizes que Deus deu para Saulo. Nós estamos fazendo tanto planejamento para esse novo ano, E nós vivemos um 2020 inesperado. Mas agora nós estamos com um novo ano, iniciando esse novo ano. E a provocação para nós é: toda a frustração, tudo que nós vivemos de 2020, e que nós ficamos tão tristes, porque todos os nossos planos, nenhum deles foram concretizados, seja na vida profissional, seja na vida de recreação, na vida espiritual. Olha como esse ano nos fez estar recolhidos, nos fez estar parados para refletirmos sobre todas as nossas coisas. Mas eu faço uma pergunta: será que
todos pararam para refletir? Será que o nosso grau de comunhão com Deus aumentou porque nós tivemos mais tempo? Será que nós oramos mais, estudamos mais a palavra de Deus? Essas são provocações que eu quero que reflitamos hoje, eu e você. Nós tivemos esse ano, como eu falei, de frustrações, mas nós tivemos um ano de bênção para nós aprendermos que Deus é que tem o controle de tudo. Deus tem o controle do tempo, Deus tem o controle das nossas vidas, e nós não podemos fazer as coisas Deus estando ausente. Qualquer plano na nossa vida tem que ter Deus no controle, e este ano que passamos está nos ensinando isso. Está nos ensinando que tudo que nós planejamos ficou parado, porque o plano de Deus era outro. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é pensar na possibilidade de aprender a estar debaixo da soberania de Deus, aprender a estar debaixo do controle de Deus. E Deus não quer nos transformar nos robôs. Deus quer nos dar diretrizes para nós caminharmos em vitória neste novo ano. Saulo, como nós falamos, saiu com planejamento, mas acontece que no meio do caminho toda a sua estratégia caiu por terra por causa de alguém que era maior do que ele em autoridade e em poder, e que tinha o controle da própria vida dele, mesmo ele não tendo conhecimento disso. Então, contextualizando este versículo ou esses textos para nós hoje, a nossa pergunta deve ser: Senhor, o que queres que eu faça em 2021? Com certeza, as diretrizes serão as mesmas que foi dada a Paulo. Primeiro, entra na cidade. Segundo, perceba que a sua visão não é a visão de Deus. Terceiro, você tem um chamado, e você precisa de pessoas que orem com você, que medite com você na palavra de Deus, para que fortaleça você no seu chamado. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, e você precisa ter comunhão com a igreja, para que 2021 seja um ano de bênção em todas as áreas da sua vida. Não é possível nós dividirmos a nossa vida como vida espiritual, vida profissional, vida familiar. Nós somos uma única pessoa, com todos esses atributos para cumprir. Então, quando Jesus está nos dando essas respostas, há uma cidade que nós temos que entrar nela. Você já parou para pensar que essa cidade pode ser a sua família, os seus parentes, que você tem que entrar lá para cumprir um propósito de Deus? Você já parou para pensar que entrar na cidade está ligado a você entrar no seu trabalho e você ser testemunha do Evangelho de Deus lá? Você já parou para pensar que entrar na cidade é você lembrar que tem vizinhos do seu lado que precisa conhecer o amor de Jesus? Você já parou para pensar que entrar na cidade é você assumir trabalhos em que a sua igreja promova e você vá falar do Evangelho de Cristo para essas pessoas? O Evangelho está muito difundido, mas um Evangelho confuso. O verdadeiro Evangelho precisa estar sendo dito para as pessoas. Um Evangelho que transforma, um Evangelho que tem diretrizes, um Evangelho que tem propósitos de Deus. Então, primeira coisa que nós temos que fazer para esse 2021 é entrar na cidade, porque nós temos muito o que fazer. A segunda coisa é saber que a nossa visão não é a perfeita. Nós temos que buscar a visão do Senhor para aquilo que vamos fazer. Senhor, qual é a tua visão para a minha vida? Qual é a tua visão para a minha vida profissional? A tua visão para a minha vida emocional? E principalmente a minha vida espiritual? Qual é a tua visão? Às vezes nós escolhemos o que queremos fazer para Deus, mas no entanto Deus tem propósitos melhores para nós, como foi na vida de Saulo. Então nós precisamos ter esta visão de Deus em nós, para nós sermos bem-sucedidos. Uma outra coisa é que nós precisamos das pessoas, para que orem conosco, para que nos aconselhem, para que reflitam
reflita a palavra de Deus conosco, para que a gente possa ter realmente essa visão mais ampliada e a nossa função, a nossa comissão como filhos de Deus ser assim confirmada pela comunhão e pela oração dos santos. Nós precisamos valorizar a orientação e a oração dos irmãos. E a outra coisa é buscar ser cheios do Espírito Santo. Quando Ananias orou por Saulo, ele disse: irmão, o Senhor me mandou aqui, e seja cheio do Espírito Santo. E Paulo foi cheio do Espírito Santo. E o texto que nós lemos fala: as escamas caíram dos seus olhos. Às vezes nós estamos anos dentro da igreja e nós continuamos com escama nos olhos. Nós não enxergamos nitidamente as coisas. E quando nós não enxergamos nitidamente as coisas, nós passamos a julgar, a reclamar, a achar defeitos. Então nós precisamos ser cheios do Espírito para que as escamas caiam e nós possamos olhar como Cristo olha. Nós cantamos um cântico que ele fala muito disso, né? Eu devo amar com o coração igual ao teu. Então, para amar com o coração igual de Deus, nós precisamos não ter escamas nos nossos olhos e sermos cheios do Espírito Santo para poder entrar na cidade com autoridade. E aí Paulo também ouviu, não é, todos esses ensinamentos, mas ele praticou algo impressionante. O texto fala que ele ficou muitos dias com os irmãos em comunhão. E aqui é um ponto que eu gostaria de que nós gastássemos um pouco maior da nossa atenção. Às vezes, nós estamos dentro da igreja e nós só nos lembramos que temos uma igreja, nós só nos lembramos que nós temos irmãos quando nós estamos precisando de alguma coisa. Quando nós estamos precisando de oração, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos em situações difíceis, nós lembramos que nós temos uma igreja. Mas o que acontece? Quando nós temos tempo e está tudo bem, nós não aproveitamos esse tempo para nos fortalecer em comunhão com nossos irmãos. E aí nós vivemos uma situação muito difícil, que traz peso, inclusive, para aqueles que lideram, para aqueles que trabalham. Por que eu estou falando isso para você? Porque a comunhão dos santos é a coisa mais importante no quesito igreja. Nós precisamos ter comunhão, porque se nós queremos ter uma equipe que canta, uma equipe que prega, uma equipe que ensina, uma equipe que faz diversos trabalhos, nós precisamos da comunhão, porque precisamos deles. E nós muitas vezes estamos usando desse tipo de situação. Se eu preciso, eu procuro. Se eu não preciso, eu não procuro. Mas nós caímos em um pecado muito grande. Eu queria ressaltar aqui algo que você possa guardar no seu coração e meditar nessa noite. Às vezes, nós estamos reclamando que não recebemos visita. A minha pergunta é: quantas pessoas você visitou em 2020? Às vezes a gente reclama que ficou triste porque ninguém nos ligou para perguntar como estávamos. A minha pergunta para você é: para quantas pessoas você ligou dizendo que estava orando e que toda essa situação ia passar? Às vezes nós estamos chateados porque alguém falou alguma coisa de nós. Mas quantas vezes você se juntou com outra pessoa para falar mal dos seus irmãos e da sua igreja? Tudo isso está relacionado a nós estarmos em comunhão, como Saulo viveu com aqueles irmãos antes dele sair para cumprir a missão dele. Nós estamos vivendo dias em que todas estas coisas foram colocadas em xeque para nós refletirmos. Se nós estamos querendo uma igreja estruturada, para que ela atenda às necessidades da minha família e da família dos outros, eu preciso ter comunhão com essa igreja. Eu preciso me prontificar para ajudar. Porque nós estamos sempre vendo a igreja como um grupo que tem obrigação de fazer as coisas para mim. Se você pensa assim, você não é igreja. Se você pensa como igreja, você vai se colocar
diante do propósito de Deus nesse novo ano e se prontificar para ajudar, para que você faça parte daqueles que trabalham. Então, Paulo, quando ficou com aqueles irmãos, aprendeu muito. Paulo aprendeu que precisava ter comunhão para poder sair e pregar sobre comunhão. Se você ler as cartas de Paulo, ele está falando o tempo inteiro disso, de comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Esse episódio que nós lemos de Saulo nos mostra a atitude dele diante de um chamado. Ele ouviu, ele obedeceu, ele aprendeu com os irmãos e aí ele estava pronto para a sua missão. Olha as diretrizes que Jesus deu para Saulo e que ele cumpriu. São as mesmas que estão sendo dadas para nós nesse novo ano. Eu e você precisamos entrar na cidade. Eu e você precisamos ocupar os espaços que ainda não viram o evangelho verdadeiro e nem ouviram a mensagem pura do evangelho. Eu e você precisamos nos quebrantar e receber a instrução dos irmãos. Eu e você precisamos nos dobrar em oração por nós e pelos outros, para que o nosso chamado seja confirmado. Nós precisamos aprender que dependemos muito dos outros e podemos contribuir também. Nós devemos aprender também que uma vida que glorifica a Deus tem que ser uma mente iluminada. Foi a primeira coisa que aconteceu com Paulo. Uma luz veio do céu, iluminou a mente dele. E quando ele ouviu a voz, ele foi convencido. Nós precisamos ter uma mente iluminada. Porque só com uma mente iluminada, nós vamos ter um coração quebrantado. Porque nós vamos entender que não dependemos mais da nossa própria força. Dependemos de alguém maior que se revelou a nós. Nós precisamos de uma mudança de propósito. Se eu estou neste caminho há tanto tempo fazendo a mesma coisa, hoje Deus me chama e chama você para que o nosso propósito esteja dentro do propósito dele, para que nós possamos cumprir aquilo que é da vontade dele. Nós precisamos zelar pela unidade da igreja. Quando você não zela pela unidade da igreja, você está jogando no time do diabo, você não está edificando o reino de Deus. Então nós precisamos zelar pela unidade da igreja, e só assim nós vamos prestar um serviço cristão que vai projetar a imagem de Cristo. E todos vão ver que não estamos fazendo as coisas porque sabemos fazer. Nós estamos fazendo as coisas porque Cristo está em nós, operando a sua vontade e fazendo a sua boa obra. Que nós possamos testificar, não do que ouvimos alguém nos falar ou que lemos num livro, mas nós possamos testificar daquilo que vimos, ouvimos e praticamos. Que Deus, neste novo ano, confirme o seu chamado para nós, como filhos de Deus, para que nós possamos fazer a diferença em 2021. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, dependemos exclusivamente das Tuas instruções. E Deus, Tu conhece o coração de cada um dos meus irmãos. Tu sabe as queixas, os lamentos, mas eu sei que o Senhor falou ao coração de cada um nesta noite. Que o Senhor possa estar nos fazendo olhar para nós, fazer uma reavaliação daquilo que temos feito, Senhor, daquilo que somos, para que nós possamos construir uma igreja diferente, para que nós possamos sair fortalecidos, para que nós possamos estar cumprindo aquilo que deixamos de cumprir durante todos esses anos. Que nós nos prontifiquemos a frutificar e a abençoar a vida do outro. Que nós possamos fazer com que o arado seja leve, que ele não seja pesado por falta de forças daquele que tem puxado, mas que nós possamos somar forças e fazer esse arado sair, Senhor, com a maior velocidade para a nossa plantação, e que nós possamos colher muitos frutos. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai. Nós te louvamos por toda a tua bondade conosco, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos, vamos orar pelos pedidos de oração. Eu sei que é comum nós orarmos todos os domingos pelos pedidos. Seja qual for o pedido que você tenha aí no seu coração, eu queria antes ler um texto para que a nossa oração esteja firmada na palavra de Deus e que a gente possa ter confiança de que o Senhor
é o Deus de todas as situações. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então nós vamos orar por aqueles que estão tristes, por aqueles que estão precisando de perdão, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão com causas difíceis, por aqueles que estão com filhos aí dando trabalho. Nós vamos orar agora, para que a palavra do Senhor se cumpra na sua família, na minha família, na família dos nossos amigos que estão ouvindo e em todos que estão clamando ao Senhor nesse momento junto conosco. Vamos orar. Pai querido, Tu conheces a situação de cada um dos irmãos. Nós estamos aqui, não sabemos os detalhes, mas Tu sabes. Que haja cura no poder do nome de Jesus sobre essas vidas. Que haja libertação de qualquer situação de opressão em nome de Jesus. Que haja libertação de vícios. Que haja libertação, Senhor, de rebeldia. Que haja, Senhor, um cobrir das Tuas mãos na vida de cada um. Nós Te louvamos porque o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura e é o Deus que salva. E sobre os nossos familiares que não Te conhecem, que a salvação os alcance. Os nossos amigos que ainda não Te conhecem, que a salvação os alcance. Nós oramos nesta noite confiados no Teu poder e pautados na Tua palavra que nos garante que o Senhor ouve as nossas orações. Nós Te agradecemos e Te louvamos, acreditando que vamos receber estas bênçãos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz e que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus nos abençoe e uma boa noite a todos.